Deputado Bife, terceiro mandato, o senhor acha que há clima no Brasil para se discutir, por exemplo? Olha, há muita disposição para se discutir. No entanto, com relação a isso, você vai mexer em interesses de setores da classe política, né, no caso específico, o Congresso Nacional, e nós vamos esbarrar em interesses fortíssimos que não querem mudança. Meu entendimento, nós teríamos que ter uma constituinte para realizar efetivamente a reforma política e até tributária. Porque nós vamos entrar também, né, em interesses, no caso específico a tributária, também nos interesses dos estados, que os parlamentares acabam defendendo. É o caso dos royalties, né, que aconteceu nesse final de ano agora. Então, com relação à reforma política, eu sou muito cético. Nós podemos fazer um arremedo de reforma e não efetivamente uma reforma profunda como nós estamos precisando. E é evidente que a presidenta eleita, ela vai apostar na reforma política, mas ela não tem como obrigar o Congresso Nacional a fazer a reforma, como foi o caso do Lula. Né? Por mais interesse que o executivo, que o presidente tenha, ele não tem o poder mágico de fazer com que o Congresso efetivamente faça a reforma que o Brasil precisa. O que o senhor acha que precisa mudar no sistema político eleitoral brasileiro? Olha, o primeiro é o financiamento público de campanha. Isso nós teríamos que discutir com seriedade, né? Porque Mato Grosso do Sul é a quarta campanha mais cara do Brasil, né? Então, hoje o eleitor é um cabo eleitoral. Hoje o voto ideológico, o voto pelo trabalho, o voto de segmentos, de categoria, esse voto está cada vez mais escasso. Hoje é montagem efetiva de estrutura de campanha, de esquema de campanha, em que o poder econômico está cada vez mais forte. Hoje você não tem mais showmício, você não pode mais dar boneca, camisetas, você não pode ajudar as atividades, as festas. Então, efetivamente, as pessoas, os candidatos, colocam os seus recursos na contratação de cabos eleitorais. Lamentavelmente, é o que nós temos visto. Portanto, esse é um ponto, né? Então, o financiamento público de campanha limitaria, né, o investimento privado nas eleições, mas não quer dizer que nós iríamos eliminar, mas nós permitiríamos um controle maior. A representação, hoje o candidato, ele é um candidato, o mandato é dele ou é do partido? Se é do partido, o partido tem que fazer a sua lista. Então a lista de candidatos partidário, né, seria também um dos aspectos a ser discutido. E o outro seria a questão do voto distrital. Muito discutido, muito debatido, seria importante ou não. Um outro aspecto que nós temos que discutir é a coincidência das eleições. O Brasil não aguenta, a cada 2 anos, parar a atividade pública dos municípios, nos estados e na União, para a realização de uma campanha eleitoral. Né? Então nós precisamos fazer a coincidência dos mandatos para evitar esse tipo de coisa e determinar o tamanho do mandato do Poder Executivo, né? E obviamente isso estaria implícito à discussão da reeleição, né? O instrumento da reeleição. Muitos acham que para o Executivo não deve haver a reeleição, né? Na minha avaliação pessoal, eu sou contrário à reeleição no Poder Executivo, que o segundo mandato, regra geral, é um mandato bem pior que o primeiro, com exceção hoje do governo federal do presidente Lula, que é uma exceção no Brasil, né? Qual presidente terminou o mandato com 85% de aprovação, como está o presidente Lula? Nenhum na história do Brasil. Portanto, o instrumento da reeleição também é um instrumento que deve ser muito discutido. E aí nós daríamos um mandato mais elástico. Ao invés de 4 anos, nós discutiríamos 5, 6 anos, né, sem direito à reeleição para o Poder Executivo. Com relação à reforma tributária, por que não sai essa reforma tributária no Brasil, deputado? Olha, a reforma tributária, Sérgio, você foi deputado federal, você sabe, já na tua época discutia a reforma tributária.
São mais de 15 anos que essa reforma está no Congresso Nacional. E ela, como um todo, uma peça completa, é como a reforma política, você dificilmente vai fazer. Você faz arremedos. E nós, ao longo dos 8 anos que eu estou na Câmara Federal, já aprovei lá redução de imposto, isenção de imposto, como aprovei também aumento de imposto, né? Isso dependendo da situação, nós eliminamos, por exemplo, a CPMF, 0,38, que era o imposto sobre a movimentação financeira do cheque, que é o imposto mais democrático existente, era a taxa mais democrática, todo mundo pagava, né? E agora está na iminência de nós aprovarmos mais um, que é a CSS, a contribuição sobre a saúde, que já não é 0,38, é 0,10, para toda a movimentação financeira. E já reduzir, por exemplo, os insumos da cesta básica, né? Material de construção, reduzimos IPI, então, dos carros, você todo semestre você mexe, aprova alguma coisa sobre redução de imposto. Mas ainda assim a carga tributária brasileira é uma das mais altas, 36% do produto interno bruto, 36 a 38, dependendo do ângulo. Então, eu tenho claro que a reforma financeira, a reforma fiscal, dificilmente ela vai ocorrer em face dos interesses estaduais. O ICMS tem que ser pago na origem. Não, tem que ser pago na ponta, no consumo. Então, é uma briga. São Paulo quer que o ICMS seja pago na origem. Já para nós não é interessante, que nós somos um estado que nós importamos muito dos demais estados. Então, o ICMS do gás, né, é na ponta, no início ou é no final, né? Então, há toda uma luta. É evidente que nós precisamos unificar, não se pode ter perto de 52 tipos de ICMS no país, regulamentação do ICMS. Então, nós temos que buscar avançar para uma reforma, se não a ideal, pelo menos para facilitar, desonerar setores, a folha de salários, por exemplo, das empresas. Todos concordam que tem que haver uma redução, né, dos impostos pagos na folha, mas até efetivamente você concluir uma reforma que atenda, ela esbarra em alguns aspectos importantes. Ninguém quer perder, todos vão para uma reforma tributária, desde que não perca os estados, os municípios e a União, né? Ninguém quer abrir mão da parte que lhes toca. E, portanto, é um grave empecilho na aprovação de um texto final que satisfaça o conjunto, os trabalhadores, os empresários e o poder público. Deputado, com relação, por exemplo, à atuação parlamentar, o deputado federal e o senador hoje não está se restringindo muito mais à questão do lobby a prefeitos e a governador do que o próprio mandato? Como é que fica essa questão do mandato? Olha, hoje, com o fato de que o país tem uma nova dinâmica, nunca se retornou tantos recursos em investimentos em obras nos municípios, né, como nos últimos 8 anos do governo Lula, tem dado uma tônica diferente ao parlamentar. Ele tem sido procurado pelos prefeitos, pelos vereadores, para que efetivamente possam estar olhando para cada município. E hoje, isso é muito presente. O parlamentar que não traz emenda para os municípios, evidentemente que não tem apoio na hora da sua reeleição. Então, isso tem distorcido a ação parlamentar. Você não tem feito grandes debates nacionais, né? Você não tem feito grandes debates nacionais. Você tem trabalhado mais na questão das emendas parlamentares, de investimentos nos municípios, porque, na verdade, começou-se agora esses investimentos. Eu me lembro que quando eu assumi, há 8 anos atrás, o grande debate é de que a capital ficava com 70%, 80% dos recursos federais, porque eram poucos, né? Hoje não. O parlamentar federal tem, em 2011, em torno de 13 milhões de reais para ser distribuído para os seus redutos eleitorais, para os prefeitos. Fora as emendas de bancada,
Fora as questões orçamentárias que você vai lutar dentro da saúde, tem o orçamento da saúde para Mato Grosso do Sul, dentro da educação tem o orçamento da educação para Mato Grosso do Sul. E se você não correr atrás, o Estado recebe pouco ou quase nada, né? Para a agricultura, para o DENIT, para as estradas, né? Então a ação parlamentar hoje tem um foco muito forte na questão financeira e orçamentária da União, para trazer investimentos para os nossos municípios. Se tem um lado negativo e você deixa de fazer o debate ideológico, o debate de outras questões, né, teóricas, você ajuda no desenvolvimento dos municípios. Hoje, todos os nossos municípios são canteiros de obras. Em cada município tem no mínimo 10 obras federais. Graças ao quê? A atuação de uma bancada que nos últimos anos tem sido coesa, muito forte, independente da posição partidária, nós temos conseguido atuar com muita unidade e trazido para cá recursos federais que jamais se teve. Haja vista que Mato Grosso do Sul é considerado o estado brasileiro que proporcionalmente mais recebeu recursos do PAC. E isso é verdade. Se nós pegarmos Campo Grande, se nós pegarmos o próprio governo do estado, se nós pegarmos os principais municípios brasileiros, sul-mato-grossenses, eles têm uma carteira de investimento do PAC muito forte, né? Então isso tem redundado, evidentemente, em um desvio da ação parlamentar, que é o debate das grandes questões. Mas, por outro lado, tem ajudado muito a resgatar, né, problemas e soluções em todos os nossos municípios. O senhor fala em PAC. Qual é a dificuldade que houve, né, para se incluir a duplicação da BR-163 num desses PAC 1 ou PAC 2? Na verdade, a duplicação da BR-163, ela é uma obra de grande vulto. Não é fácil trabalhar a duplicação de uma rodovia como a 163, que sai de Mundo Novo a Sonora. Ela tem mais de 600 quilômetros. É evidente que o trecho de Campo Grande a Sonora é um trecho melhorado, né? Mas é esse trecho que precisa, inclusive, da duplicação, em face da movimentação de mais de 15 mil veículos dia, né? Teve dificuldade, mas o presidente da comissão, que é o deputado Moca, tem sabido conduzir e com certeza vai garantir essa duplicação da BR-163. Deputado, o PT nessa eleição de 2010 teve um desempenho menor do que nas eleições passadas. Isso pode influir, por exemplo, no aproveitamento de nomes de Mato Grosso do Sul para cargos federais? Olha, nós tivemos aqui um desempenho que nós não diminuímos com relação à campanha passada. A campanha passada, a nossa coligação fez 390 mil votos para deputado federal. O nosso candidato a governador fez 39% dos votos. Nessa, o nosso candidato fez 42% e nós fizemos 411 mil votos. Perdemos um deputado, né, federal. No entanto, no Brasil, nós somos o partido que mais cresceu, né? E nós saltamos de 71 deputados para 88 deputados federais. E passamos de 8, 9 senadores para 14, devemos chegar a 15 ou 16 senadores. Então, houve um crescimento do partido a nível nacional. Agora, com relação a Mato Grosso do Sul, é verdade. Nós tivemos problema aqui de ganharmos com a Dilma. Perdemos no primeiro turno e ampliamos a derrota no segundo turno, né? Eu acho que quem mais perdeu aqui foi o André Putinelli, do que o PT, né, com relação ao cenário nacional. Porque ele não precisava ter tomado a posição de apoiar o Serra no segundo turno. No primeiro turno até é entendível. Mas no segundo turno não havia necessidade dele apoiar o Serra, mesmo porque, além de ele receber, foi um governador que mais recebeu recursos do PAC, mais apoios do governo federal, ele também tinha o seu partido como vice da Dilma. Portanto, ele saiu o maior derrotado dessas eleições, particularmente, eu entendo que foi o governador. Agora, o PT vai ter dificuldade, sim, na indicação de cargos federais, como sempre teve. Porque são poucos os cargos federais aqui no Estado, né? No entanto,
nós estamos unidos, senador Delcídio, deputado Wander, deputado Bife, nós estamos trabalhando no sentido de fazer com que a gente possa democratizar, né, e exigir que os cargos federais aqui sejam destinados para quem efetivamente fez o debate e defendeu o projeto nacional. O deputado, o PT me parece que saiu da eleição mais dividido do que entrou na eleição. Como é que vai fazer hoje para fazer com que essas divergências convirjam para o entendimento geral em favor do partido? Na verdade, nós já entramos divididos. Né? Nós já entramos divididos porque havia uma proposta nacional, do Diretório Nacional e do governo Lula, para buscar alianças nos estados com o PMDB, para dar garantia ao projeto nacional. E aqui em Mato Grosso do Sul, esse debate não foi aprofundado. Aqui ficou assim, os que são a favor de uma candidatura própria e os que são contra. Quem é contra é andrezista. Foi esse rótulo que se fez. E não se levou em consideração o projeto nacional, que era fazer com que nós pudéssemos eleger a Dilma, sucessora do Lula, para continuar as grandes transformações. Porque a transformação do Brasil se dá a nível nacional, não se dá local. Né? E, no entanto, esse debate não se fez. E já se entrou, né, muito machucado com relação a essa questão. Não tivemos o apoio do governo federal, a vinda do Lula aqui e da Dilma, uma vez, não significou apoio efetivo. Isso não traduziu em votos, né? Porque havia um sentimento de que era possível aqui buscar esse entendimento. Bom, isso não aconteceu, né? Por outro lado também, né, a própria montagem das chapas proporcionais, deputados estaduais e federais, e o próprio Senado, não se fez um debate mais aprofundado. Chegou-se com um pacote pronto, né? Nós já tínhamos o candidato a uma das vagas, que era o Delcídio, e a outra vaga foi naturalmente para o PDT, para o Dagoberto, sem uma ampla discussão, sem um debate interno, né? E como também nós tivemos o governador e a esposa sendo candidata a suplente senador. Quer dizer, o PT sempre combateu a oligarquia. Já chega os trades da vida aqui em Mato Grosso do Sul, né? Agora também a oligarquia Miranda Santos. Isso era um ponto de debate interno que também botou-se debaixo do tapete. Não se discutiu. E a estrutura mesmo de campanha, o envolvimento da militância, do partido e dos próprios candidatos. Não houve um esforço grande para aglutinar, para fechar o partido em torno do projeto. Mesmo assim, o partido foi. Né? O partido esteve presente e tal. O resultado foi bom. Podia ser melhor? Podia. Mas foi o que aconteceu. O que nós estamos fazendo hoje? Nós estamos analisando as críticas de alguns setores do partido com relação um não fez campanha, o outro fez corpo mole, o outro, né, não trabalhou para eleger o projeto de partido, como isso momentâneo. Isso tem. É normal o cara ser derrotado e buscar o culpado fora. Ele nunca se assume como o culpado ou o responsável pela derrota. Isso é normal. No entanto, não é o sentimento do partido. O partido está coeso. No segundo turno da Dilma, entrou de cabeça e alma, né? Se não entrasse efetivamente, nós teríamos apanhado mais aqui no Estado, né? Em todo o Brasil houve essa movimentação, não só do PT, evidentemente, mas dos partidos aliados desse grande projeto e dos setores sociais que nos acompanham, né? Os setores sociais que são identificados com a nossa causa, com a nossa luta, entraram de cabeça e alma porque o projeto do Serra significava uma ameaça para todo mundo. Não era apenas para o PT, né? Mas para toda a sociedade como um todo. Portanto, a sociedade acordou e saiu em defesa. É bem evidente que o Serra puxou para o lado mais baixo ao discutir o aborto, ao discutir uma série de outras questões menores, né, que não os grandes temas nacionais, né? Ele puxou
jogou a campanha no chão, no nível mais baixo possível. Né? Isso foi lamentável, essa é uma avaliação nacional. Agora, nós estamos trabalhando, evidentemente, para a unidade partidária, porque 2012 está aí. Campo Grande não aguenta mais os trades, não aguenta mais o PMDB. Então, é preciso, já vai para 20 anos, é preciso ter, né, uma proposta nova. Né? E com certeza o PT e os partidos aliados se constituem hoje numa alternativa muito forte para a capital e as principais cidades do interior. Obrigado, deputado. Pois essa entrevista